E aí galera, beleza? Bom demais! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal para trabalhar uma física essencial. Eu sou o professor Greg e quero hoje discutir com você um pouco sobre satélites. Como funciona essa ideia dos satélites? Vamos analisar? E aí galera, beleza? Vamos trabalhar então de maneira apropriada, pensando um pouquinho aí sobre essa ideia de satélites. Primeiro galera, quando se fala a respeito de um satélite, nós temos um corpo orbitando a Terra. Como poderíamos pensar também nesse corpo orbitando qualquer outro corpo celeste, representado lá para nós. Mas os nossos satélites começaram quando? Vamos pensar nos satélites artificiais. Qual foi o primeiro satélite a ser lançado? Você lembra disso? Olha ele aí, galera. O famoso satélite Sputnik, lançado para nós em 1957 por, na época, a União Soviética, né? Naquela Guerra Fria, para saber quem conseguia conquistar primeiro o espaço. Né? Então nós tivemos aí o primeiro satélite a ser lançado. Agora entenda, os satélites ele tem uma série de aplicações. Nós podemos falar em fotografias, mapeamentos, podemos também trabalhar uma ideia do GPS, nosso famoso sistema de posicionamento global. Nós temos uma análise toda para poder ser colocado. Os satélites orbitando o planeta conseguem sim nos dar a posição exata de qualquer corpo conectado a eles. Então nós temos aí uma possibilidade de realmente aplicação. Você nota bem que uma série de novas profissões surgiram com base nessa tecnologia. Quem há alguns 5, 10 anos atrás poderia falar em algo do tipo, poxa, sabia que você vai estar num determinado ponto, vai pegar o seu celular, conectar direto ali e vai chegar um carro para te levar de um ponto ao outro? Quem imaginaria, né, de fato, que você teria essa comunicação tão instantânea e tão precisa para nós? O que espera realmente ao futuro é que talvez todo esse sistema pudesse ter aí todo esse controle remoto, imaginando os carros autônomos que podem muito bem ser aplicados aí para nós em sua trajetória. Tudo isso graças a essa tecnologia de satélites. Hoje, galera, pensando para nós especificamente no Enem, nós temos sim essa análise aí no Enem sempre bem cobrado, nós vamos buscar de forma mais precisa a aplicação do uso de satélites. Galera, olha só, nesse estudo de satélites, para conhecer um pouco mais sobre essas órbitas, nós vamos aplicar a lei de Newton para a gravitação, beleza? Quero aplicar essa lei para entender um pouco mais sobre as órbitas desses satélites. Vamos fazer isso? Enquanto nós vamos mudar, eu gostaria muito que você aproveitasse esse momento. Se esse assunto te interessou, galera, já dá um like aí pra gente agora e se inscreva no canal. É importante que você, de fato, se inscreva para a gente conseguir fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, ok? A intenção é trabalhar essa física essencial aqui no YouTube, beleza, galera? Olha só, galera, para poder trabalhar então com essa ideia da velocidade orbital, nós temos aqui um pequeno exemplo. Imagine o planeta Terra e um satélite, o satélite girando ao redor, como está na figura colocada aí. Se lembra, esse satélite necessariamente possui uma velocidade tangencial. Então ele vai ter aqui uma velocidade tangencial v. Essa velocidade tangencial poderia levar o satélite para bem distante. Mas por que não leva? Porque ele é atraído pelo planeta. O que deixa o satélite orbitando é a sua atração pelo planeta. Olha só, teremos uma força que o mantém grudado ao próprio planeta. Está lá essa força gravitacional. Ok. A força gravitacional e a velocidade colocam para nós ali dois vetores perpendiculares entre si. Galera, se a força é perpendicular à velocidade, naquele momento você pode dizer então, a força gravitacional será resultante centrípeta. Dá para dizer aqui então, olha, que a força gravitacional será para nós a resultante centrípeta. Gravitacional, lembrando lá da lei de Newton para a gravitação universal. Se lembra? A lei de Newton para a gravitação universal diz Gzão mão minho sobre D ao quadrado. Nesse momento, já coloco R ao quadrado. Pessoal, centrípeta, se lembra? Força centrípeta, mv quadrado sobre o raio. Então, para lá, resultante centrípeta, mv quadrado sobre o raio. Galera, nesse caso, a única força que atua é a gravitacional. Se a única força que atua, ela será também a radial, a que aponta para o centro, a resultante centrípeta.
Simplificado isso então, como ficaria? V quadrado, olha lá, V quadrado será igual, cancela, cancela o raio, ficaria que V quadrado é igual a Gm sobre R. O que podemos escrever, galera? A velocidade como raiz quadrada de Gm sobre R. Dessa maneira, eu tenho ali como base, né, essa principal estrutura, mapeando lá para nós, olha, a chamada velocidade orbital. Olha essa garantia. G, a constante da gravitação universal, μ é a massa central da órbita e R é o raio de órbita. Agora, nota também que a velocidade orbital não depende da massa do próprio objeto. Então, podemos ter um parafuso em órbita ou podemos ter um caminhão em órbita. Seja um parafuso em órbita ou um caminhão em órbita, tanto faz. O resultado final será um só. A velocidade será expressa como raiz quadrada de Gm sobre R. E aí, galera, beleza? Olha só então, essa questãozinha Enem, questão número 1 Enem, vamos dar uma trabalhada lá sobre velocidade orbital? Olha só o que ocorre aí pra gente. Ele coloca o seguinte, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com estudantes movimento de satélites. Nesse sentido, pede para eles analisarem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante, hein? Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Olha só então, temos aqui o quadrinho, Cebolinha está lá, recebe a coelhada, errou, ele riu um pouco da Mônica, mas sabe muito bem que a vida não é dessa forma, né? Olha lá, o coelhinho está rodando no terceiro quadrinho, rodou apenas o planeta, no quarto quadrinho desvia da Mônica e acerta o Cebolinha cheio. Então você tem aí realmente algo muito comum de ocorrer. Mas enfim, vamos pegar o quadrinho de Maurício de Souza para a gente poder avaliar. Ele diz ali, galera, desprezando a resistência, o que falar da aceleração tangencial? Primeiro, olha só, se lembra bem que a aceleração... Opa, olha lá. Se lembra só que a aceleração, galera, tangencial é medido como ΔV sobre ΔT, correto? Nesse momento, olha o que ele propôs ali no enunciado, galera. Ele já discutiu para nós aqui, olha, dizendo que o sistema está o tempo todo trabalhando com velocidade constante. Galera, se admitiu velocidade constante, você já tem certeza. A aceleração tangencial, nesse exemplo aqui, ó, ela será exatamente igual a zero. A aceleração tangencial, zero. Mas por quê, Greg? A aceleração tangencial é a grandeza física responsável, galera, pela variação do módulo da velocidade. Então, se a velocidade tiver variação no módulo, teremos sim aceleração tangencial. Nesse exemplo, ele já garantiu no enunciado que a velocidade permanece constante. Então, com base nisso, a aceleração tangencial já seria igual a zero. Agora, olha o que você pode avaliar também. Mas e nesse movimento não tem nenhum tipo de aceleração? Temos aceleração do tipo centrípeta. Olha lá, a aceleração centrípeta, se lembra? Calculado por V quadrado sobre o raio. V quadrado sobre o raio. A velocidade permanece constante, então nós conseguimos sim avaliar isso aí. Lembrando que a velocidade do coelhinho será medida também como raiz quadrada de Gm sobre R, sendo R o raio da órbita desse coelho. Agora, nota na questão, hein? A letra A diz, o que ocorre com a aceleração? Na opção A, já temos a nossa resposta, ó. Nulo. Aceleração obrigatoriamente igual a zero. Olha lá, questão número 2 Enem, pessoal. Vamos trabalhar então em cima dessa proposta. A 2, ele diz ali o seguinte, no dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra. A trajetória do asteroide é representada na figura. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide... Olha só então, galera, entenda você que se o corpo faz uma certa curva em torno da Terra, como é o nosso referencial, o que nós temos ali como certeza? Primeiro,
Olha ali, galera, ali está o nosso planeta e orbitando em torno dele, eu terei aquele corpo, que ele aqui classifica como asteroide 2011 MD. Então, a velocidade é obrigatoriamente tangente à trajetória. Olha ela aqui. Agora, cadê a força que une esses dois corpos? Lembra? A força será para nós aqui de atração gravitacional. Olha lá, galera, aqui estão essas duas forças. A força de atração gravitacional entre a Terra e o próprio asteroide, mapeando aí para nós. Beleza? Dessa maneira, nota que a força se dirige ao centro, enquanto a velocidade tangente à própria trajetória. Com base nisso, devido a essa força perpendicular à velocidade, é que nós temos uma curva acontecendo. Dá para dizer de maneira adequada aqui, olha, que essa força gravitacional ela vai funcionar nesse momento como resultante do tipo centrípeta. Então, a gravitacional funcionará como centrípeta para a gente. Olha só o que diz aí os itens. A explicação física para a trajetória descrita é o fato do asteroide, letra A, deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Se lembra, galera? Nós estamos falando aqui de fora da atmosfera. Então, realmente, a resistência do ar será nula. Não temos aí massa de ar, mas não é esse o motivo de fazer a curva. Letra B. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Errado. É graças à interação gravitacional que a curva vai acontecer. Letra C. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido da sua velocidade. Galera, no mesmo sentido da velocidade, não provocaria curvas. Lembre, a força não poderá estar na mesma direção da velocidade. Nota na figura que ela está aqui, ó, numa condição perpendicular. Naquele momento perpendicular, mas não necessariamente. Posso entender que a direção da força não é a mesma direção da velocidade. Letra D de dado. Sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário da velocidade. Não é sentido contrário, porque na verdade nós não podemos ter a mesma direção. Letra E tem que responder nossa questão. Olha o que ele diz. Estar sobre a ação de forças resultantes cuja direção é diferente da sua velocidade. Correto, correta a letra E. Agora, qual o motivo, né? Quero que você sempre lembre disso, cara. Para que um objeto consiga efetuar uma curva, necessariamente eu vou precisar de uma força que está numa direção diferente da velocidade. Então, para que a curva aconteça, primeiro princípio, eu preciso ter resultante centrípeto. E para isso, não posso ter a força na mesma direção da velocidade. Olha só, galera. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a energia desse buraco, para estimar a massa desse buraco negro, consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa t, bem como o raio médio r da órbita do objeto, que supostamente se desloca com uma boa aproximação em um movimento circular uniforme. A partir do conhecimento do período da rotação, da distância média e da constante da gravitação g, a massa do buraco negro será qual? Olha só, galera, então a questão, ele trabalha para a gente sobre a massa do buraco negro. Então ele coloca todo um histórico interessante, bem legal de ser trabalhado, porém a análise para a gente continua um só. Ou seja, a preocupação será envolver a massa, mas espera aí, é um objeto que está em órbita. Galera, se é um objeto em órbita, significa dizer a força gravitacional será para nós a resultante centrípeta. A força gravitacional obrigatoriamente será igual à resultante centrípeta. Poxa, a gravitacional sabemos calcular. Como ficará lá? Gzão, emão, eminho, sobre a distância, que aqui ele classifica apenas como r ao quadrado. Deverá ser igual a centrípeta, galera. Centrípeta. Se nós queremos avaliar o período, ficará então assim, olha, m vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Ué, Greg, por quê? De onde sai essa equação? Você lembra? A resultante centrípeta, comumente, que é isso, hein? Comumente, é escrita por mv quadrado sobre o raio. Porém, se você buscar essa ideia do v,
Como V é ômega vezes o raio, podemos apenas substituir. Então, no lugar de V ômega R ao quadrado, surge a nossa expressão de baixo. Simplificando a massa do objeto que está circulando, sobrará apenas a massa do buraco negro, galera. Então, se sobra apenas a massa do buraco negro, ficará G vezes emão será igual a ômega ao quadrado vezes raio ao cubo, colocado lá. Continua. G vezes emão é igual a 2π sobre t ao quadrado vezes r ao cubo, correto? Ele agora precisa encontrar a massa. Ótimo, fechou. Isola essa massa. A massa, então, será igual a 4π quadrado vezes r ao cubo sobre g vezes t ao quadrado. Essa será a nossa massa determinada aqui então, galera. Ó. Essa é a massa obtida do buraco negro. Opção, ó, letra D de dado responde aí para nós, ok? Então, fechando essa questão número 3 Enem, que trabalha sobre as questões de órbita. Lembra nossa aulinha de hoje, hein? Velocidade orbital, ok? Fechada essa 3 então. Bom demais, galera. Então esse era o recado para vocês hoje. Falar um pouquinho sobre satélites e aplicação dessa lei de Newton para a gravitação, ok? Conhecemos um pouquinho aí que a velocidade do satélite, primeiro, ela não depende da massa do próprio satélite. A velocidade orbital desse satélite está influenciada diretamente pela força de atração gravitacional. E é isso que vai manter esse satélite orbitando o planeta, garantindo para nós essa função aí. Ok? Bom demais, galera. Massa. Aquele abraço para você, dê o like aí nesse vídeo e se inscreva no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, tanto para a área Enem quanto para ITA e Paulistas, beleza? Abraço para vocês. Valeu, galera.